das disciplinas de prosódia experimental. E o tema de hoje são teorias e modelos prosódicos. Primeiro eu vou falar três teorias mais gerais que fazem uma relação com os segmentos acústicos isomórficos ao fonema. A primeira delas é a teoria do Framing Content, do Peter McNeilage. Tem um artigo bastante longo e interessante, que ele apresenta com mais detalhes a teoria, de 1998. E ele considera a prosódia como independente dos segmentos e cuja emergência se dá de forma evolutiva. Tá? Vamos explicar isso daqui a pouco com mais detalhe. A segunda teoria também considera a independência da prosódia em relação aos segmentos, mas foca mais na distinção em termos de processamento, e ela é chamada de slots and fillers, onde slots tem alguma coisa a ver, muito semelhante ao frame, content a fillers. Né? Essa foi apresentada pela Stephanie Schatter-Hufnagel. E a outra é uma teoria modular que diz que a prosódia é anterior à produção segmental, e é o famoso blueprint da teoria do Willem Levelt, que vamos também falar sucintamente daqui a pouco. A primeira teoria é uma teoria que pode ser considerada como teoria de desenvolvimento da fala, que pressupõe uma separação essencial entre uma máscara silábica e os segmentos que a constituem. Tá? A gente vai ver que essa máscara silábica tem a ver com a oscilação mandibular. Tá? Ele encontrou evidências em relação à existência dessa máscara como uma espécie de esqueleto estrutural, né, da sílaba, pela análise de erros da fala. Então, erros, por exemplo, como mé e pão, em vez de pé e mão, dentro do contexto de manicure. Então, ele verificou que a grande maioria dos erros da fala, e quando eu falo grande maioria, mais de 90%, consoantes trocam de lugar com consoantes na mesma posição estrutural. Isso quer dizer que consoantes de ataque, ou seja, no início da sílaba, trocam de lugar, como é o caso aí do exemplo, com consoantes de ataque e consoantes de coda, em menor proporção, os erros na coda, mas trocam de lugar com consoantes de coda. E vogais trocam de lugar com vogais. Vogais e consoantes são então pontos extremos de um mecanismo oscilatório, são considerados na teoria pontos extremos de um mecanismo oscilatório, em que as vogais são feitas no momento do abaixamento do sistema linguomandibular e as consoantes são feitas no momento do alçamento, do levantamento do sistema linguomandibular. Esse ciclo oscilatório mandibular teria se originado de mecanismos como mastigação, sucção, e tendo sido aproveitado para a produção de sílabas repetidas que depois vão se variegando. Então, de bababá, vai virando badá, badá, bedá, bedó, budá, etc. Então, vão aparecendo outras consoantes e outras vogais durante o processo de desenvolvimento da aquisição da linguagem. Tá? A teoria de slots em filas, ela trata apenas da questão processual e foca em três estágios, né, desse preenchimento, por isso o nome de filas, por segmentos isomórficos ao fonema, também desses lugares reservados para consoantes vogais dentro da estrutura silábica. Também Piton pressupõe uma separação central entre essas posições e entre esses fonemas. Quanto a essa teoria mais, digamos assim, sequencial, não fala de oscilação mandibular, mas fala só do ponto de vista da representação abstrata, apesar disso tudo, ela também encontrou evidência dentro da análise de erros de fala, como foi feito pelo Peter McNeilage. E ela pressupõe que a produção de enunciados se dá em três fases. Primeiro, seleciona os fonemas a partir dos itens do léxico mental. Depois se monta uma sequência ordenada de posições estruturalmente definidas do enunciado, independentemente dos fonemas, então a posição da consoante de ataque, do núcleo, da consoante de coda e assim por diante, e com marcas inclusive de acentuação, porque consoantes acentuadas normalmente trocam lugar com consoantes acentuadas também, e depois o mecanismo integra as duas partes, segmentos, preenche com segmentos essas posições. É nisso que erros como mé e pão vão acontecer, quer dizer, a seleção de fonemas é correta, porque tem todos os fonemas que precisam ter de pé e mão,
a sequência estrutural está correta, que são sílabas, a primeira uma sílaba CV, pé ou mé, né? E pão ou mão são sílabas CVV, né? O ditongo, e ela se mantém estruturalmente. O erro foi provocado durante o mecanismo da terceiro estágio de integração das duas partes. Provavelmente foi ativado os fonemas, ou o fonema, por alguma razão, do segundo item lexical mão, recebeu um grau de ativação, em vez de ser preenchido no segundo momento, foi preenchido no primeiro momento, então, em vez de criar pé, criou mé, e depois sobrou esse fonema P que não tinha sido preenchido, ele acaba ocupando a posição do segundo elemento, do segundo item lexical. Então é assim que foi explicado, ela explica a autora esse tipo de erro. Tá? Então vejam que nos dois, um mecanismo oscilatório dá conta então desse, vamos dizer assim, do ritmo silábico, né? Que é a prosódia, que é a base da prosódia, e o outro uma sequência de elementos estruturais, né? Que são os slots preenchidos então, com segmentos. Então, a abstração aí separando ambos, prosódia e segmentos. O modelo de produção de Levelt, terceira teoria que a gente vai falar, que se encontra bem detalhado no livro Speaking, de 89, a prosódia é implementada ao final aqui do codificador fonológico, durante o processo de produção. Então, nesse esquema, do lado esquerdo aqui, tem a parte da produção, desde o conceitualizador, passando pelo formulador até o articulador que produz a fala. Cortei aqui a parte direita do modelo, que é a parte de compreensão, tá? Como o modelo chama-se Speaking, ele apenas coloca a parte no livro da compreensão para estabelecer um diálogo, mas ele foca realmente no modelo de produção. Então, desde a elaboração daquilo que vai ser dito e com monitoramento, e depois com uma codificação gramatical e outra fonológica, nesse momento aqui que se daria a parte da prosódia, também considerada com seu aspecto independente do segmento, mas concebido de um modo um pouco diferenciado, mais abstrato, mais, vamos dizer assim, linguístico do ponto de vista mais tradicional. Tá? Voltando um pouco ao modelo como do Peter McNeill, para falar um pouquinho sobre o papel da sílaba dentro de teorias prosódicas. Então, a sílaba é a unidade prosódica mínima, a unidade básica da prosódica. Abaixo, a prosódia começa então, na sílaba, não tem nada abaixo dela em termos de produção de fala, quer dizer, o mínimo que nós produzimos é uma sílaba. Então, uma palavra como sim, que aqui pode ser um enunciado completo, né? Como resposta a alguma coisa, então só tem uma sílaba e pode ter diversos moldes prosódicos, né? Melodias diferentes, ritmos diferentes. Posso falar sim, 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 e assim vai, tá? Bom, a sílaba então é a unidade mínima, isso são teorias debatidas desde, por exemplo, o livro Motor Phonetics do Stetson, de 1928, e segunda edição de 1951, e um livro bem conhecido também do Brown and Douglas, de 88, chamado Pivot Model, que a gente vai falar um pouquinho, e os artigos do trabalho do Sven Öhman, de 66, mostrando diferentes papéis de vogais e consoantes nesse fluxo, né, da fala. E algumas dessas teorias concebem o que a gente chama de look-ahead, diz até onde eu olho quando eu vou elaborar, quando eu vou enunciar, né? Então, normalmente ele é feito até um acento frasal dentro de um grupo respiratório. Então, eu vou olhando até a próxima sílaba proeminente, vamos dizer assim, que eu vou criar, monto tudo que vai ser dito até esse momento no meu sistema cognitivo, então começo então, a articular. Então, tudo é planejado dentro de grupos chamados grupos rítmicos ou grupos acentuais. Então, a teoria, voltando, então, falando primeiro da teoria do Stetson, ele defende a sílaba como unidade prosódica mínima, ligada ao que ele chamava de pulsos torácicos. Seria uma peça que constitui o ritmo da fala. Evidente que mais tarde, com a experimentação, se mostrou que a uma sílaba não corresponde pulsos no tórax, né? No movimento de oscilação no tórax, né? Isso foi descartado. No entanto, é uma unidade prosódica mínima. Para Stetson, os segmentos são abstrações convenientes e fadadas a não revelar nada sobre a produção da fala, já que não podem ser traduzidos em termos de movimento, e por isso a concepção
dentro também da teoria do McNeill, de que ocorre, na verdade, a produção de sílabas em sequências, e os segmentos como que se encaixam nesse movimento de abaixamento e levantamento mandibular. Então, os grupos respiratórios, na teoria do Stetson, são associados a um que a gente chama de marcação de fronteiras prosóticas. No entanto, a gente sabe hoje não só se produz isso quando eu respiro, mas existem pausas silenciosas sem necessidade de tomar ar antes para produzi-las, ou exalar ar durante a sua produção, e que também dividem o enunciado em unidades menores, estabelecendo fronteiras prosóticas no interior de grupos respiratórios. Tá? Stetson chama então esses grupos de em inglês, evidentemente, breath groups, e eles são formados por pés, que por sua vez são formados por sílabas. Então há uma hierarquia, né? Então veja que logo depois do breath group tem os pés, depois tem as sílabas, não tem nada entre eles, e é justamente depois se descobriu que sim, não existem os grupos acentuais, né? Que não estão necessariamente ligados a um grupo respiratório. Então, para ele, o ritmo da fala é um princípio organizacional, sendo o acento frasal como elemento da coordenação, que é desse grupo. No modelo pivô do Dugdale e do Brown, né, que eu coloquei o nome do Dugdale porque os trabalhos provêm, sobretudo, de sua pesquisa, ele vai mostrar que as transições CV, que é a estrutura, né, canônica, silábica canônica, essas transições são chave para o processamento da fala. Então, por que será que a gente produz sílabas? Essa importância então, de preencher essas sílabas com consoantes e vogais no momento, e qual o papel que teria então essas consoantes e vogais? Então, para Dugdale, a sílaba canônica, portanto, confirma a sílaba canônica como CV, é importante porque na transição consciente vogal tem uma transição de energia baixa para energia alta. A gente sabe hoje em dia que, já se sabia da época do Dugdale, que existe neurônios primários especialistas em detectar essa transição de baixa para alta energia, chamados neurônios de onset. Então eles disparam, então como que o nosso sistema, as vias auditivas superiores, digamos assim, sabem que ocorreu uma sílaba quando se dá então essa transição CV. Elas detectam a sílaba como uma espécie de centro de gravidade, seria a transição CV. Então, evidências para essa canonicidade da sílaba, por conter uma transição CV, são encontradas tanto no desenvolvimento, na aquisição da linguagem, quanto teorias com perdas, né? Se preservam essas sílabas. Então a gente sabe que são adquiridas em primeiro lugar durante a aquisição da linguagem, são preservadas mesmo nas mais severas formas de afasia motora. Então, outra evidência, quando os falantes são solicitados a sincronizar cliques com sílabas, foi um tema da aula anterior, o sincronismo se dá em torno do epicenter, que se situa na vizinhança da transição CV. A gente falou de epicenter na aula anterior. Os falantes tendem a criar articulações mais precisas temporalmente na vizinhança da transição CV. Por quê? Porque é imprescindível que o cérebro detecte bem essa transição CV e muito mal coordenados mais plasticamente na transição VC. Então, são todas evidências psicolinguísticas. Muito antes disso, 20 anos antes, o Ullmann, estudando espectrogramas em sueco, inglês e russo, com monossílabos VCV, em que C é sempre uma oclusiva sonora, ele observou que as consoantes modificavam marginalmente uma sequência de contínua produção de vogais. Então, ele vai defender, e o que depois foi confirmado com pesquisas sobre microfeixes de raio-x, realmente a língua se move o tempo inteiro produzindo essas vogais, e como que as consoantes ficam encaixando no momento do alçamento dessa mandíbula, então confirmando desta forma a teoria lá do Peter McNeill, né? Anos depois. Na verdade, fornecendo evidência, né, de sustentação da teoria do McNeill. Então, a forma global do trato vocal para Ullmann é determinada pela vogal e sendo irrelevante para a produção de uma constrição consonantal. Então, vamos falar um pouquinho de duas classes de modelos dentro da prosódia. Primeiro, os modelos da entoação da fala, os mais conhecidos, vamos dizer assim, mais usados hoje em dia, são o de Fushisaki e o de Ishu. Então, o modelo de um japonês e de um chinês. Então, o modelo do Hiroya Fushisaki,
Preste mais atenção, sobretudo, aqui no final, que é o contorno da frequência fundamental, que é melodia, né? Que é esse contorno de linha cheia que está aqui, olha, que é essa aqui, começa a tracejada, esse pequeno pico, essa, essa corcova aqui, uma outra, e a descida. Vejam que ela, esse produto final, que é essa linha aqui, que você vê aqui acima, nesse traçado mais à direita, ele é obtido a partir de de três elementos, desculpe, que é a chamada frequência de base, que é essa horizontal, que no fundo é a frequência mínima, tá? E depois comandos que ele chama de comandos de controle de constituintes, né? Phrase, oração em inglês, né? Que direm de quanto em quanto tempo eu vou constituir um constituinte intuacional. Então aqui teria três comandos. Veja que o primeiro, antes de começar o enunciado, que explica essa forma convexa inicial, depois um no meio, que explica a segunda forma convexa, e depois um comando negativo que vai explicar a descida lá da frequência fundamental. E também os chamados comandos de acento, que são inicialmente compreendidos como janelas, que vão explicar os acentos de pitch, que são aqui ele mostra aqui quatro, né? Esse bem estreito, um do meio aqui, esse terceiro um pouquinho mais largo e o acento final, tá? Então esses três componentes são adicionados matematicamente desde que a frequência fundamental seja colocada na forma logarítmica, que é uma defesa tanto desse modelo quanto do modelo seguinte, que permite a separação dos componentes de forma melodia. Então seria um modelo que a gente chama superposicional, composicional, tá? Então, esses componentes são somados, um é simplesmente uma constante, um valor mínimo, e os outros explicariam os acentos de pitch e os tons de fronteira ao longo do enunciado, tá? O modelo do Ishu, que é chamado modelo penta, né? Onde no TA tem target, tem a palavra target, de alvo, né? E o P de Parallel Encoding Target. Eu esqueci, mas explica justamente o movimento que vocês estão vendo aqui de formação desses acentos de pitch. Vocês estão vendo aqui e de tons estáticos também. Então vocês estão vendo aqui um alvo dinâmico, que é essa linha tracejada inclinada, um alvo estático, que é a linha horizontal. Então vejam bem que a curva preenchida cheia seria a curva da frequência fundamental, que é explicada pelo modelo, pela aproximação assintótica, ou seja, lenta, sem tocar aos respectivos alvos. Você pode ver que no primeiro momento, a partir de um estado inicial, a curva vai tentar se aproximar, por isso que ela baixa, vai tentar se aproximar da linha reta e durante o espaço de uma sílaba, que é a primeira unidade aqui. Então ela vai se aproximando, não toca, e depois já está sob o efeito da segunda sílaba, que tem outro alvo, que é um alvo estático, que vai explicar por que ela vai tendendo ao nível inferior. Então esses alvos estáticos podem ser acentos de pitch e tons de fronteira, tá? Então, por que o parallel dentro do modelo penta? É porque as funções comunicativas atuam de forma paralela, quer dizer, uma função focal não interfere na função de implementação do acento lexical, que não interfere na função de marcação de fronteira, assim por diante. Todas elas se superpõem para explicar a forma final da curva melódica, tá? O I é approximation, lembrei. Então é target approximation, que é a aproximação do alvo, né, que eu estava explicando. Então as implicações dos dois modelos. Então, a forma mais adequada de representação da curva de F0 é logarítmica, os dois modelos defendem isso. E também tem um aspecto da percepção, que eu comentei em algum outro momento, o fato de que a escala logarítmica permite aproximar mais da maneira como nós percebemos justamente a frequência fundamental, a frequência em geral, tá? Pelo tipo de funcionamento do nosso sistema auditivo. No modelo penta há uma relação estreita entre o domínio, ou seja, domínio é o que é a sílaba, a palavra, etc. Então, no modelo que eu falei agora há pouco, aqui essas unidades são sílabas, tá? Mas podem ser, por exemplo, palavras fonológicas, por exemplo, na língua, o acento de pitch se dá numa palavra fonológica, não numa sílaba. Claro, ele se manifesta muitas vezes numa sílaba específica, mas o seu domínio
diz respeito à palavra fonológica, uma vez que o acento de pitch ele vai ressaltar essa palavra em relação a outras, né? Então há uma relação estreita entre o domínio, sílaba, palavra, e o trecho de curva melódica capaz de ser gerado nesse domínio. Então, no modelo de Fujisaki não há esse tipo de dependência, uma vez que no modelo de Fujisaki esses comandos de acento e de oração, de phrase, né, podem se dar em qualquer lugar ao longo do enunciado sem estarem necessariamente atrelados a uma sílaba ou uma palavra, tá? Mas não é o caso do modelo de Penda, que por isso seria mais ah, atrelado ao material linguístico, mais linguisticamente transparente. Tá? No modelo de Penta também, as funções combinativas são paralelas, como já expliquei, e agem independentemente. Então, como eu falei, uma função focal se realiza, modifica a curva, enquanto a função, por exemplo, atitudinal pode fazer outra modificação dentro de um outro domínio, por exemplo, no enunciado todo. Tá? O que é mais complicado de acontecer no modelo de Fujisaki. Modelo de ritmo da fala. Vou falar de 3 modelos. Um modelo bem básico, que é um modelo de geração da duração segmental, então isomórfica ao fonema, do Dennis Clark, que trabalhou mais de 20 anos em síntese da fala. Então, o modelo dele essencialmente pressupõe que a duração de cada segmento, cada fone, ela é obtida através da soma de uma duração mínima e uma modificação, um acréscimo ou a essa duração mínima a partir de uma duração intrínseca, tá? Da distância dessa duração intrínseca do segmento. Por exemplo, o S tem uma duração intrínseca maior que um R, por exemplo, que é um segmento curto em português. Então, se subtrai essa duração intrínseca da duração mínima, obtém então uma distância e multiplica isso por uma porcentagem e divide isso por 100. Com isso, tem uma acréscimo, uma duração mínima que explicaria naquele momento, naquele enunciado, a duração de um S, a duração de um A, e assim por diante. Essa porcentagem depende de uma série de fatores, proximidade da fronteira prosótica, de uma pausa silenciosa, classe gramatical da palavra e assim por diante, para explicar o efeito desses fatores sobre a duração segmental. Então, portanto, em certo sentido, são modelos que ignoram completamente a existência da sílaba. Já o modelo... Houve um problema aqui de geração, já saio aqui. Então, o modelo de Bird and Saltzman trabalha com concepção de gesto. Então, e haveria também o que ele chama de um gesto prosódico, ele chama de gesto P, né? Pie gesture, no modelo de Bird, Danny Bird e Elliot Saltzman. Então, esse gesto prosódico, ele é variável em magnitude e se superpõe temporalmente aos gestos segmentais. A gente vai ver um exemplo daqui a pouco. Então, esses gestos fazem só modificação local nos gestos segmentais, por exemplo, no gesto de um S, no gesto de um A, no gesto de fechamento labial, etc. Então, modificam esse gesto por uma influência prosódica. Então, fronteiras mais fortes provocam efeito de alongamento maior nesses gestos segmentais, porque estão sob o domínio desse gesto prosódico. Então, a duração silábica é modificada somente numa janela específica. Então, exclui qualquer modificação ao longo, por exemplo, de todo um grupo acentual, porque é só local, como a gente vai ver aqui. Vocês podem ver, esse gesto 1 e o gesto 2 são gestos segmentais. Esse pie gesture é o gesto prosódico, que está agindo aqui por conta da representação abstrata nesses dois gestos segmentais. E qual é o efeito da presença desse gesto? Por exemplo, seria uma fronteira prosódica, uma proeminência de uma palavra, por exemplo, tudo isso é prosódico. Afetaria, vocês estão vendo aqui o cinza, afeta o gesto 1, encurtando um pouquinho a duração dele, e o gesto 2, estendendo aqui um pouco o escopo, né, de aplicação desse gesto. Então, a duração sem a presença do gesto, tem o gesto 1 e o gesto 2 muito semelhantes, são as duas setas aqui inferiores, e com o pie gesture, a duração do gesto 1 acaba sendo maior que a do gesto 2. Desculpe, na verdade, o cinza é o inicial e o preto é o final. Então, o gesto 1 é mais alongado que o gesto 2, tá? Está aqui mostrado no desenho. Tá? Então, qual é a crítica que se pode fazer? Pressupõe que a prosódia só afeta pontos específicos no enunciado e não estaria atuando em todo o grupo acentual, que é justamente o modelo que eu propus em 2006 a partir
de um modelo da percepção da música, tá? Então, eu adaptei para o modelo de produção da fala. Então, ela é um modelo, eu não vou dar detalhes, que é um modelo que nesse momento não necessita de detalhamento, mas eu vou explicar os princípios básicos, né? Então, ele, para falar um pouquinho dos relógios acoplados, o que é a teoria dos relógios acoplados? É a teoria de que dois osciladores, por exemplo, dois relógios ou dois pêndulos no outro lado da parede, em algum momento, depois de um certo tempo, começam a oscilar de maneira síncrona. Então, se diz, quando isso acontece, que estão acoplados. Acoplamento significa influência mútua que permite, ele constitui em uma unidade, tá? Então, esse modelo foi utilizado pelo Bev Macaulay na sua tese de doutorado de 95, para explicar a percepção musical, e eu adaptei para explicar a produção da fala. Então, assumindo que a produção se dá pela influência mútua de um oscilador acentual, que estaria ligado à acentuação ao longo do enunciado, então produzindo tantos em tempos sílabas proeminentes ao longo desse enunciado, e um oscilador silábico seria, na verdade, representando a oscilação, a movimentação mandibular. Então, ambos os osciladores estão envolvidos com o conceito de regularidade, mas muito fortemente o oscilador silábico, mas também o acentual, porque a gente produz essas sílabas acentuadas de uma maneira, de tantos em tempos, de maneira quase regular, mas é claro, modificável por informação sintático-semântica. Então, a força variável que eu dou nesses acentos que eu vou atribuindo, que eu vou dar um exemplo daqui a pouco, explica a estruturação, a hierarquia que eu vou constituindo dentro de enunciados, com fronteiras fortes, fronteiras médias, fronteiras fracas. Tá? Então, aqui, essa parte superior do modelo, aqui tem um coeficiente de acoplamento entre esse oscilador acentual e a informação sintática. Então, se a gente muda a relação de acoplamento, vocês estão vendo aqui que eu dei dois exemplos extremos, né? O RP igual a zero significa não tem influência nenhuma da sintaxe, que é bastante prejudicial, não é assim que fazemos, e o RP só existe sintaxe, também não é assim que fazemos, o que fazemos está no meio, né? Eu vou dar um exemplo sem sintaxe nenhuma. Então, aqui fala sintética, simulando o produzido pelo modelo. Vieram 3 vagalumes mágicos que fizeram várias sortes. Vendo a estranheza? Para destruir essa má impressão, vieram 3 vagalumes mágicos que fizeram várias sortes. Tá? E aqui só a sintaxe, que soa até um pouquinho mais natural, mas por conta do respeito à sintaxe, numa frase lida muito simples, né? Para destruir essa má impressão, vieram 3 vagalumes mágicos que fizeram várias sortes. Um pouco melhor, mas ainda assim artificial. Tá? Então, o centro do modelo é a influência mútua entre eles, que é regido por um parâmetro chamado ômega zero, onde ele é nulo, quer dizer que o oscilador acentual não influencia no silábico, todas as sílabas são produzidas com a mesma duração. Quando ele tende a 1, cada vez o oscilador acentual imprime a sua forma de agir e as sílabas têm que se virar para poder obedecer à sequência regular, influenciada evidentemente pela sintaxe e a semântica do oscilador acentual, simulando assim as chamadas línguas de ritmo silábico e língua de ritmo acentual, que são só modelos hipotéticos. Aqui está um oscilador senoide, cada período aqui representa a duração de uma unidade que vai do início de uma vogal até o início da próxima vogal. Lembra da transição CV? Cada pico da senoide está na transição consoante-vogal, por isso tem essas barras aqui, tá? Então, esse lugar aqui representa então a duração entre O e C de casarão, tá? Esse outro entre o As de casarão e assim vai até o ão, né? Então, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Acho que eu... Isso, 4. 1, 2, 3, 4. Se dá aqui nessa batida onde tem essa linha vertical aqui. Então, essa é a quarta unidade VV. Então, 1, 2, 3, 4 está em negrito. Então, o que vai acontecendo, vocês estão vendo que o intervalo de duração vai aumentando. Por quê? Porque esse acento frasal tem uma certa força, o ômega zero é um determinado valor, então ele permite
que o oscilador acentual ele influencia a duração silábica e aí ela vai aumentando. Assim que ele realiza o acento sobre ão de casarão, ela sofre um resetting, ou seja, volta ao nível inicial. Vocês estão vendo aqui? Claro, não volta exatamente igual, porque ela ainda está sob efeito da inércia do anterior, mas diminui. E aí recomeça o de Campinas. De Campim, de, né? An, de, e aqui o in, né? De Campinas, que é essa daqui. A final, que na sílaba tônica, né? E a pós-tônica que está aqui depois. Tá? E vamos ver que o modelo que vai explicando como a duração vai se modificando ao longo do tempo. Se a gente vai aumentando esse ômega zero, maior o grau de ritmo acentual, então a modificação aqui é mais rápida, e se for menor, vale mais o grau de ritmo silábico, a modificação da duração é mais devagar, então as sílabas ficam mais parecidas. Então eu vou dar um exemplo, diversos elementos do modelo, aqui eu mudando, permitindo influências variadas na modificação da duração. Vocês podem ver aqui, talvez o mais natural seja essa daqui. Subiu a tribuna de um poleiro de ouro. E aqui seria permitindo pouca alteração da duração. Subiu a tribuna de um poleiro de ouro. Dá um efeito de fala mais rápida. Mas o efeito maior na modificação na taxa de locução é justamente dado aqui pelo parâmetro T0, que é justamente o período do oscilador silábico. Vejam aqui, um período bem rápido. Para destruir essa má impressão, vieram 3 vagalumes mágicos que fizeram várias sortes. Período um pouco intermediário. Para destruir essa má impressão, vieram 3 vagalumes mágicos que fizeram várias sortes. E um período que foi muito grande, ó, de 150 para 315, de 225, que é o do meio, para 315, foi um aumento muito grande que produziu o que a gente chama de um efeito de bifurcação, quer dizer, derivou para outro tipo de funcionamento que não é o funcionamento habitual da pessoa lendo, muito embora seja passível de ser encontrado em algumas situações, por exemplo, como vocês vão ver, por exemplo, na bebida, o efeito da bebida sob controle mandibular, né? Para destruir essa má impressão, vieram 3 vagalumes mágicos que fizeram várias sortes. Tá? Então, são as implicações dos dois modelos de duração para a gente terminar. Então, no modelo de Bird e Saltzman, modifica localmente, enquanto o nosso modelo, ao longo de todo o grupo acentual, hipotetizando que a realização de um acento frasal tem implicações globais e não locais. Então, o parâmetro que implementa modificações na taxa de locução, que é aquele T0, tem consequências não lineares, que é aquela bifurcação que eu dei que parece imitar uma pessoa bêbada, né? No modelo de Barbosa, mas não no de Bird e Saltzman, isso normalmente não é possível. O modelo de Barbosa, as consequências adequam mais com a produção da fala. O fenômeno da pausa silenciosa precisa ser melhor tratado, no entanto, nos dois modelos. Tá? Então, para concluir, falando um pouquinho da percepção, as teorias de produção mostradas aqui, nessas todas que eu mostrei, a percepção está intimamente vinculada. Pois quando eu falei da transição CV, como lugar de percepção, né, da sílaba, a percepção da fala está implicada. Então, porque leva então pistas extraídas do sinal de fala, como a transição CV. Tá? A teoria motora da percepção, que é uma das teorias da percepção, vai dizer que as pistas que a gente extrai da fala são de natureza articulatória. Não uma teoria que tem consenso, tá? Dizendo que a gente recuperaria os movimentos articuladores e tornar a variação acústica possível. Há grandes controvérsias. Alguns autores admitem uma teoria híbrida, onde a gente recuperaria alguma informação articulatória das consoantes, mas que a informação das vogais seria essencialmente acústica. Nenhuma das teorias integra de forma transparente a prosódia da fala, que é essas que eu apresentei, a não ser de forma mais geral. E existem teorias generalistas ou holísticas que consideram a percepção da prosódia como sendo uma espécie de forma ou molde geral que ajudaria a decodificar afetos, atitudes e outros aspectos expressivos, como nas teorias de Dwight Bollinger e Ivan Fonagy. Então, com isso, termino a aula de hoje. Muito obrigado.